Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é um dia especial, pois nós estamos iniciando uma das playlists mais esperadas tanto por mim quanto por muitos de vocês que me assistem. Hoje nós vamos iniciar a nossa playlist de História da Física. A história da ciência é um tema que eu já estudo aí há cerca de 10 anos e eu sou fascinado por esse tema. E agora eu tive a oportunidade em 2021 de ministrar a disciplina de História e Epistemologia da Física na Universidade Federal do Amapá, e por isso nós estamos iniciando esse primeiro tema da nossa playlist. O nosso tema 1 é da Grécia Antiga até a Idade Média, e esse é o primeiro vídeo. Vão ser 3 vídeos desse primeiro tema, e em seguida a gente vai passar para os próximos temas, ok? Bom, a ideia dos vídeos não é esgotar, é impossível a gente esgotar a história da física, né? Simplesmente num conjunto de poucas aulas, mas é dar uma visão geral, já que nós estamos trabalhando aí numa graduação em física, é importante a gente conhecer as origens, conhecer a evolução dessa ciência tão bonita que é a física, ok? Então vamos dar início aí ao nosso vídeo. Então, já de cara, uma coisa que nós temos que falar é da importância da história da física. É impossível você se dedicar a estudar qualquer ciência e não gastar um tempinho para conhecer a história dessa ciência, né? É importante a gente se perguntar aquelas velhas questões que os filósofos sempre se perguntaram: de onde eu venho e para onde eu vou, né? É preciso a gente ter esse senso de direção, esse senso de objetivo, de se conhecer, saber de onde vem, ou seja, qual é a minha identidade e qual é a minha meta, qual é a minha aspiração, o que eu pretendo alcançar, onde eu pretendo chegar, né? E a história ela vai nos dar esse direcionamento. A natureza da ciência, sua evolução, seus desafios e limitações é um outro benefício de você estudar a história da física, conhecer o que é a física, né? Qual é a sua natureza, como se deu a sua evolução, qual foi os caminhos que ela percorreu até chegar no que se tem hoje. Quais foram os desafios, quais foram as dificuldades, quais foram os problemas que apareceram que a gente teve que superar para que a gente tivesse que desenvolver a ciência que a gente possui. E quais são as limitações, quais são os desafios da física atual, quais são as questões ainda não explicadas pela física, o que a física do século XXI ainda tem por resolver, não é? Outra coisa também é perceber ao longo da história como se deu o desenvolvimento do método científico. O que a gente conhece como ciência moderna não surgiu do nada, ela foi um processo de construção. E a gente percebe muito claro também como a ciência funciona, a aplicação desse método científico. Se nós queremos nos dedicar a uma carreira de pesquisadores, ou pelo menos entender como é que funciona esse processo, é fundamental estudar a história. Outra coisa também é desmitificar a ciência como obra de grandes gênios, né? Uma coisa que muitas vezes a gente acha, principalmente o aluno de ensino médio, ele fala assim: nossa, mas a física é muito difícil, será que eu consigo aprender isso? Eu não tenho uma inteligência tão grande assim para me dedicar à ciência, assim como um Leonardo da Vinci, um Isaac Newton, um Albert Einstein. Não, você não é preciso ser um gênio. E a gente vai quebrando um pouco esses preconceitos quando a gente estuda a história da física, né? A ciência não foi construída simplesmente por grandes gênios que um dia acordaram e tiveram uma sacada do nada e criaram grandes leis. Na verdade, isso aí foi um processo. O próprio Isaac Newton, ele mencionou que se eu pude enxergar mais longe, foi porque eu subi em ombros de gigantes, que foi justamente os cientistas que vieram antes dele, né? Galileu, Kepler, Tycho Brahe e outros, né? Copérnico. Ou seja, então a ciência é um eterno processo de construção e ela faz parte da nossa cultura. A ciência, e dentro da ciência a física, é um patrimônio nosso também, assim como as artes, assim como a música, assim como a poesia, como a dança, como a culinária, certo? A gente não costuma pensar muito na ciência como cultura, né? Mas a ciência faz parte da cultura de um povo. Então a gente precisa conhecer mais sobre a nossa cultura e isso implica saber também dos desenvolvimentos científicos. Então, para começar a nossa playlist de História da Física, nós vamos para o nosso tema 1. O tema 1 vai da Grécia Antiga até a Idade Média.
E eu dividi em 3 partes esse tema 1. A primeira parte vai falar sobre a mecânica e o cosmos segundo os povos antigos, que é justamente nesse vídeo que nós estamos gravando agora que a gente vai falar sobre isso. No vídeo seguinte, a gente vai falar sobre a ciência e filosofia gregas, né? Vamos nos dedicar em um vídeo exclusivo para falar da Grécia, porque ali foi um local e uma época onde surgiram grandes pensadores que merecem um pouco mais de atenção. E depois nós vamos ter um terceiro vídeo para falar de alguns desenvolvimentos que aconteceram na época medieval, ok? A primeira parte da nossa aula vai falar sobre a mecânica e o cosmos segundo os povos antigos, ok? Bom, nós estamos nos dedicando a conhecer sobre a história da física. Será que existia física já entre os povos antigos? Como é que era a ciência nesse tempo? Existia uma ciência? Bem, o que a gente percebe, investigando a história, é que não existia uma ciência propriamente dita já na antiguidade. Okay? O que existia era uma concepção de mundo que misturava um pouco de descrições mitológicas, filosóficas e também científicas junto com tudo isso. Depois evoluiu para algumas religiões, para algumas filosofias que a gente vai ver mais à frente. Porém, se a ciência é uma atividade que procura descrever o funcionamento das coisas, o que acontece no universo, o que acontece na natureza, como as coisas se dão, então a gente pode considerar que essas descrições mitológicas e filosóficas, elas seriam a versão do que a gente teria de ciência desses povos antigos também. E por que não da física, uma vez que elas procuravam descrever esse mundo como eles o enxergavam. Então, apesar de que é muito diferente o que a gente conhece como ciência hoje do que se tinha de prática na antiguidade, mas é fundamental para a gente iniciar um estudo de história da física, falar dessas mitologias, falar dessas concepções cosmogônicas que os povos criaram, desenvolveram e nos deixaram aí como legado. Ok? Esse período ele vai aproximadamente de 3000 a.C. até o primeiro século da Era Comum, né? O 100 depois de Cristo. Okay? Então observa que é um período muito longo e aí a gente vai começar a falar um pouco sobre coisas que aconteceram em partes muito diferentes do mundo, ou seja, foram desenvolvidos sobre culturas muito diferentes. Okay? É claro que quando a gente estuda história da ciência, a gente está falando de um período em que muita coisa ainda não foi descoberta. Então, a todo momento, surge uma nova descoberta de um papiro, de uma tábua e de argila, de um novo achado arqueológico que traz novas evidências sobre o passado. Então, a gente tem que prosseguir com muita cautela quando a gente fala de coisas tão antigas assim, porque é muito fácil a gente cometer erros. Mas como a gente está falando de uma visão geral, e é isso que é fascinante, né, sobre esse período, a gente vai ver aí algumas questões como, por exemplo, se os egípcios já conheciam ou não o Teorema de Pitágoras, se a primeira lei de Newton já era conhecida na China antiga, na Suméria. Será que a primeira lei de Newton é de Newton mesmo? Ou será que os povos já conheciam a lei da inércia? Coisas desse tipo, certo? Então vamos lá iniciar a nossa viagem aí por milênios de história. Então a primeira coisa que a gente tem que estudar é sobre os mitos e a criação do mundo. A maioria dos povos que se desenvolveram como civilização na antiguidade criaram mitologias, certo? E essas mitologias, elas ajudavam a descrever o mundo na visão desses povos, como ele era, quais eram as suas características, qual foi a sua origem, como tudo surgiu, não é? Então, é por isso que aqui no slide eu coloquei essa caixa de texto dizendo que os mitos cosmogônicos podem ser considerados como a física dos nossos antepassados, porque era assim que eles descreviam o mundo, a natureza e o universo. E algumas perguntas básicas, que até hoje são objeto de investigação na ciência, foram desenvolvidas já desde aí. Por exemplo, perguntas como: houve um início de tudo? O universo surgiu do nada ou foi obra de um criador ou de mais criadores? Como surgiu e como foi organizado o mundo material? Né? As coisas que a gente observa no nosso dia a dia, de onde elas vieram? Como surgiram os seres vivos, inclusive os homens, né? De onde surgiu o ser humano também? Como se estabeleceram os costumes?
a moral e a lei dos homens. Ou seja, então observa que muita coisa era abrangida por essas questões. Né? E essas são grandes questões. A ciência, a filosofia até hoje se dedica a tentar respondê-las. E a gente chegou ao longo da história em mais de uma resposta para essas perguntas. Essas respostas elas vão se sucedendo ao longo do tempo e a gente vai percebendo aí uma evolução. Okay? Então agora, a partir de agora, nós vamos estudar cada um desses mitos de alguns povos mais relevantes para a nossa temática hoje. Então, para a gente começar a falar sobre os povos antigos, nada melhor do que a gente falar sobre os hebreus. Os hebreus foram um povo que tiveram um grande papel na história, porque foi entre eles que surgiu uma das maiores manifestações culturais que a gente conhece até hoje e que influencia principalmente o Ocidente, mas não só o Ocidente, ok? Os hebreus foram um povo que se desenvolveu numa região chamada Mesopotâmia, que é uma região que fica situada no Oriente Médio, entre os rios Tigre e Eufrates. Essa região era um vale fértil que fica situado numa posição estratégica, porque ela é rodeada de regiões áridas, regiões de deserto. Então ali foi um local propício para o surgimento de grandes civilizações no início da humanidade. Não foi só os hebreus que habitaram essa região da Mesopotâmia. Tiveram muitos outros povos aí entre períodos de 2000 a.C. até aproximadamente 500 a.C. que procuraram se desenvolver nessa região. Por exemplo, os sumérios, os acádios, os caldeus, os assírios, os babilônios, os persas depois também tiveram uma presença na Mesopotâmia. E o maior legado dos antigos hebreus foi a Bíblia, mas não era simplesmente a Bíblia como a gente conhece hoje. Mais precisamente a Torá, sua parte inicial, a parte inicial da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia se chamam Pentateuco. E são os livros que a religião cristã tem em comum com o judaísmo. Bom, segundo a tradição, a Bíblia teria sido obra de Moisés, porém é mais provável que ela tenha sido escrita ao longo de séculos e séculos. No século V a.C., foi escrita a chamada Torá da Babilônia, que é a mais antiga compilação da Bíblia judaica que se conhece, do livro judaico, né? E no século II, já da era comum, né? Século II depois de Cristo, isso foi traduzido para o grego por um conselho de 70 sábios, o que ficou sendo conhecido como a Bíblia Septuaginta. A partir do grego, a Bíblia foi traduzida para o latim e depois para todas as línguas modernas e chegou até hoje. Okay? Bem, a influência da Bíblia, por que estamos falando da Bíblia em uma aula de física, professor? Porque ela foi uma obra que influenciou o pensamento de forma geral, tanto na filosofia como na ciência. A gente vai perceber aí a presença dessa obra muito forte. Só para citar alguns exemplos, na Idade Média tiveram muitos pensadores que procuraram conciliar, por exemplo, a Bíblia, os ensinamentos bíblicos, com a filosofia grega, por exemplo, a filosofia de Platão e Aristóteles. Alguns desses na Europa foram Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, mas também entre os árabes tiveram os filósofos Maimônides e o Averroes, que foram dois também que se dedicaram a isso. E o nascimento da escolástica medieval, que foi um movimento filosófico e religioso que influenciou muito ali no início das primeiras universidades, também teve essa influência muito forte da Bíblia. Okay? Alguns cientistas, como por exemplo Isaac Newton, se dedicaram muito ao estudo da Bíblia. Uma curiosidade que talvez alguns não saibam é que Newton ele escreveu mais sobre teologia, sobre alquimia, sobre mitologia e filosofia, do que simplesmente sobre física e matemática. Porém, foi a física e a matemática que o deixaram famoso. O primeiro livro da Bíblia se chama Gênesis, e esse livro ele descreve em forma de mito a origem do universo. Por que mito? Porque ele descreve coisas em linguagem
suprarracional, ou seja, ele descreve fenômenos que são semelhantes a algo como paranormal, a mágica, coisas assim, né? Então, por isso que a gente diz em ciência que ele descreve em forma de mito, ok? Bom, segundo Gênesis, Deus cria em 6 dias o mundo e no 7º dia ele descansa. De acordo com o Gênesis, havia uma matéria primordial que ele chama as águas, né? Ele diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então essas águas eram uma matéria primordial que existia. E a partir daí Deus vai separando os elementos e dando nome às coisas. Então primeiro ele separa a luz da escuridão. Depois ele separa o dia da noite. Depois ele separa o céu do mar. Depois ele separa o mar da terra. E ele vai separando e dando nome. E em seguida ele cria os animais e por fim o homem. E quando o homem é criado, ele também recebe a incumbência de dar nome aos animais, às plantas, a tudo aquilo que existe. Então essas são duas características muito presentes aí no livro do Gênesis. Essa matéria primordial e depois a criação do mundo através de separação e de nomeação das coisas. E uma outra característica que aparece aí é a criação do homem a partir da terra, né? Do barro. Outra característica do Gênesis é que o homem ele recebe na tradição bíblica um papel central na história, porque ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Guardem essa informação, porque isso aí vai ser muito importante quando a gente for estudar, por exemplo, a história da mecânica, aonde essa questão da posição central do homem no universo, ela vai exercer um papel chave aí na história, ok? O segundo povo que nós vamos mencionar aqui na nossa história são os babilônios. Os babilônios, eles fazem parte de uma civilização também muito antiga, em que inclusive é citada na Bíblia. Por exemplo, nos episódios da Torre de Babel, né, que está representado aqui na figura 4, e também é citado os jardins suspensos da Babilônia, que inclusive fizeram parte aí de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Que é justamente essa figura 2 aqui. Na figura 1 está representado como seria ali a civilização babilônica. Aqui no 3 a gente percebe uma tábua, né? Que essa tábua é o Enuma Elish. Esse Enuma Elish é um épico, é um livro épico dos babilônios, onde eles citam a criação do mundo. É praticamente o Gênesis segundo os babilônios. E esse livro ele data de aproximadamente 2000 a.C. E a história da criação do mundo segundo o Enuma Elish é a seguinte, que a partir de uma mistura caótica inicial, vários deuses vão criando aos poucos uma ordem através da separação das coisas e vão as nomeando a seguir. Então, olha só as características do Enuma Elish. Assim como no Gênesis, havia uma substância inicial, um caos. E assim como no Gênesis, a criação do mundo ela vai se dar por separação. A partir desse caos, eu vou diferenciando os elementos e dando nomes a cada um deles. Então, aí a gente já percebe que esses dois povos, apesar de muito diferentes, os hebreus e os babilônios, tiveram essa peculiaridade de desenvolver essa história parecida. Porém, os elementos diferentes que aparecem é a presença de vários deuses e não só de um, e também a diferença que o homem, segundo os babilônios, ele não é o centro da criação, assim como era para os hebreus, mas os astros vão exercer o papel fundamental, porque os astros, as constelações e tudo mais, eles vão ser como se fosse a imagem, a representação desses deuses que criaram o mundo. Os babilônios, por exemplo, foram os primeiros povos a desenvolver a astrologia. Lembra que a gente está falando de uma época onde não se tinha uma ciência muito clara. Então, a astrologia ela já surgiu desde aí, né?
E a astrologia é o quê? Era uma antiga ciência, uma antiga corrente de pensamento que procurava entender como que os astros influenciavam o comportamento dos seres humanos ou os acontecimentos na Terra. Então, segundo os babilônios, haveria uma ligação entre o céu e a Terra. E os gregos depois e os outros povos que vieram em seguida herdaram esse conhecimento da astrologia. Hoje em dia a astrologia não é considerada uma ciência, porque ela não trabalha segundo o método científico, mas ainda ainda possui uma presença forte na nossa cultura. É possível perceber muitos elementos de astrologia na arte de forma geral, na cultura, na mídia, certo? Bem, os babilônios desenvolveram muitos conhecimentos científicos na área da matemática, por exemplo, na astronomia, na física, na mecânica. Os babilônios desenvolveram os primeiros cálculos que se conhece sobre juros, sobre funções exponenciais até. Eles usavam sistema hexadecimal. O sistema hexadecimal ele funciona na base 60 e ele ainda é utilizado, por exemplo, quando a gente fala de horas. Né? Então, o dia tem 24 horas, então é 2 partes de 12. Né? Então, essa unidade de medida esse sistema, é o sistema hexadecimal que a gente utiliza. Eles já conheciam 5 planetas, tá? E eles conheciam o número π e sabiam resolver equações de primeiro e segundo graus, já nessa época também. Então, os babilônios eles foram um povo que deram grandes contribuições aí à matemática, à física e à astronomia. Outro povo que vale muito a pena a gente mencionar aqui na nossa história de povos antigos são os egípcios. É impossível você falar de história da humanidade, tanto faz ser na arte, na ciência, na medicina, na astronomia ou em qualquer área, sem mencionar os egípcios. Os egípcios atingiram o seu apogeu na época dos faraós, que vai de aproximadamente 3000 a.C. até 1000 a.C. Porém, a história do Egito é muito complexa e os novos estudos vão colocando a origem do Egito cada vez mais para trás, para 5.000 anos antes de Cristo, 6.000 anos. Existem inclusive pensadores, autores, né, de artigos científicos que já falam em 10.000 antes de Cristo, também já tinha algumas evidências ali da civilização egípcia. A civilização egípcia desenvolveu uma rica mitologia politeísta e, assim como na Babilônia, os astros tinham maior importância do que os homens. Os astros também representavam as figuras dos deuses. Por exemplo, dizia-se que o deus Osíris habitava ali a constelação de Órion, que é a constelação onde está presente as Três Marias, certo? Que elas formam o cinturão de Órion, né? Aqui tem uma figura do deus Osíris, né? na figura 1, e aqui embaixo tem uma imagem do Cairo que mostra as 3 grandes pirâmides de Gizé, próximo aqui da Esfinge. Segundo o que consta, essas 3 pirâmides elas estariam alinhadas, representando ali as Três Marias, ou seja, o cinturão de Órion, né? Então, os egípcios eles tinham esse grande conhecimento de astronomia também. Eles tinham essa mitologia politeísta, os astros precediam em importância aos homens, e eles desenvolveram grandes conhecimentos na astronomia e na matemática. Okay? Os egípcios desenvolveram muitos conhecimentos práticos de máquinas simples, como cunhas, alavancas, planos inclinados. Tudo isso foi muito utilizado na engenharia e na arquitetura egípcia, que, por sinal, deixou aí um legado absurdo na história. As grandes pirâmides, por exemplo, são as únicas obras que eram conhecidas como as 7 maravilhas do mundo antigo que ainda permanecem de pé. Okay? Todas as outras já ruíram. Entre os egípcios, a geometria era empregada para a solução de problemas práticos, por exemplo, na agrimensura, que é a medição de terrenos para plantio, para outras finalidades.
Eles conheciam a regra 3-4-5, né, que é o chamado triângulo pitagórico, de lados 3, 4 e 5, triângulo retângulo, e eles usavam isso para traçar ângulos retos. Porém, existe uma discussão e muitos historiadores da ciência dizem que os egípcios não conheciam ainda o teorema de Pitágoras e o número π, mas isso é discutível, ainda não se tem um consenso. O que se sabe é que ainda tem muita coisa para descobrir sobre os egípcios. A língua foi durante muito tempo um entrave, mas a partir do século XIX, com a descoberta da Pedra de Roseta, que foi a primeira chave para decifrar os hieroglifos, começaram-se mais profundamente os estudos em egiptologia. E até hoje, todos os anos acontecem novas descobertas. Então, pode ser que muita coisa no futuro mude do que a gente conhece sobre o Egito. Mas o Egito, até hoje, é símbolo de grande mistério. A própria palavra Egito, ela vem do grego aegyptos, que significa algo como misterioso, oculto, né? Então esse nome Egito, que a gente tem hoje, é como os gregos chamavam esse povo. Mas eles mesmos não se chamavam assim. Eles se chamavam de país de Quem, ou terra de Quem, que significa algo como negro, que é uma alusão às terras negras, a terra preta, que era o humus, né? Fruto das inundações do rio Nilo. O outro povo que nós vamos mencionar aqui, para finalizar, são os chineses. A nação China existe até hoje, mas a China, enquanto civilização, é muito antiga. E foi ali que também surgiram muitos pensamentos, muitas contribuições para o pensamento filosófico e para a ciência também. Porém, para o Ocidente, muita coisa sobre a China ficou desconhecido até mais ou menos a década de 60 do século XX, né? Por volta dos anos 1960. E um dos principais entraves para esse conhecimento era justamente a questão do idioma. E o idioma e o alfabeto. Mas novos estudos começaram a investigar um pouco mais sobre isso. Talvez o primeiro, o mais antigo movimento filosófico influente que surgiu na China foi o taoísmo. O taoísmo foi criado por Lao Tse, que foi um grande sábio, né, comparável a Jesus Cristo, né, que também foi o personagem central no cristianismo. Assim também Lao Tse ele exerce o mesmo papel de importância para o taoísmo. Okay? Então está aqui a figura 1 representando como seria o Lao Tse. E o taoísmo ele percebe o universo como um vasto organismo onde o homem, o Deus e a natureza não podem ser separados ou hierarquizados. Então é como se todo o universo fosse essa grande manifestação e tudo está interligado, ok? Não há um Deus supremo criador no taoísmo. O pensamento ocidental ele difere muito do pensamento oriental, principalmente falando do taoísmo, que é o assunto aqui. Porque o homem no Ocidente, quando ele começou a desenvolver o pensamento filosófico e depois científico, ele procurava entender a natureza, entender as suas leis, porque ele queria dominar a natureza, usar a natureza, criar e utilizar ela a seu favor. Já o oriental não. O oriental ele quer se alinhar com a natureza, ele quer seguir o fluxo. Então, não faz muito sentido você falar em modificar a natureza, fazer com que ela lhe obedeça, né? Subjugar a natureza. Na verdade, você tem que entender as leis, você tem que entender a natureza para que você possa cumprir mais fielmente aquele papel natural para o qual os seres eles foram criados. Outra doutrina muito presente aí no pensamento chinês é a doutrina do Yin e Yang, que são os contrários complementares, representados por esse símbolo aqui na figura 2. Né? Esse círculo dividido no meio aqui, né? Onde tem duas partes, uma negra e outra branca,
porém dentro da parte negra existe um círculo branco e dentro da parte branca existe um círculo negro, o que mostra que essas duas partes elas não estão inteiramente separadas. Existe um pouco de uma dentro da outra sempre, né? E ele representa, grosso modo, a harmonia por oposição, ou seja, tudo na natureza manifestado, tudo que existe no mundo concreto, ele é dual. Ele sempre tem essas duas naturezas que são contrárias, porém complementares. É uma dualidade, né? Então o Yin e Yang ele costuma ser representado pela oposição entre dia e noite, entre homem e mulher, entre, por exemplo, masculino e feminino, coisas assim. E ele vai estar presente aí em todo o pensamento chinês, desde a medicina até a ciência, até a filosofia, até a arquitetura, as artes e tudo mais, certo? Ainda na China, falando sobre o pensamento científico que foi desenvolvido nessa civilização, a gente encontra a doutrina dos 5 elementos. Então ali foi uma das primeiras tentativas de elencar do que as coisas são feitas. Na Grécia se desenvolveu a doutrina dos 4 elementos, né? Na Grécia, porém, pegando ali um pouco de influência babilônica, egípcia, judaica, mas foi mais na Grécia que surgiu a doutrina dos 4 elementos, terra, água, fogo e ar. Na China existia algo parecido, só que eram os 5 elementos, fogo, madeira, água, metal e terra. Esses 5 elementos combinados, eles davam origem a tudo que existe. Então, qualquer coisa que existe, uma planta, uma pessoa, o ar, seria uma combinação em diferentes proporções desses 5 elementos. Outra característica do pensamento chinês é o pensamento associativo. Os chineses eles faziam analogias. Então, a forma dos filósofos, dos primeiros pensadores chineses, de explicar a natureza era fazendo relações. Então, eles comparavam, por exemplo, o que acontece na Terra com o que acontece no céu, o que acontece entre os animais com o que acontece nas sociedades humanas, o que acontece na natureza, do que acontece nas relações interpessoais, e assim vai. E esse pensamento associativo, ele é diferente do pensamento ocidental, por exemplo, dos filósofos gregos, que era um pensamento dedutivo, onde eles usavam premissas e, através da lógica, eles chegavam em conclusões a partir dessas premissas. Então, a gente vai vendo aí as características do pensamento. Na astronomia, os chineses desenvolveram com grande precisão a aparição de cometas, estrelas supernovas, manchas solares. Uma característica que difere a astronomia chinesa da astronomia ocidental, por exemplo, é que os gregos eles eram dominados por um pensamento de que a natureza deveria ser perfeita. Eles acreditavam num padrão de beleza uniforme. A gente vai falar no segundo vídeo sobre Pitágoras, por exemplo, e Pitágoras ele acreditava numa harmonia do universo através dos números, né? Que os números inteiros exerciam um papel central. Além disso, vieram outros pensadores como Platão, por exemplo, que falava das formas perfeitas. Então, os gregos acreditavam que o cosmo ele deveria ser formado dessas formas perfeitas, como círculos, esferas. Então, eles procuravam encaixar a todo momento esse ideal de perfeição no cosmos. Já os chineses, como eles não tinham muito essa ideia de um sistema perfeito, numericamente organizado, então para eles era muito comum perceber essas variações, essas mudanças, essa instabilidade. Então os gregos eles não deixaram tantos relatos sobre manchas solares e supernovas, por exemplo, porque eles acreditavam que essas manchas seriam como se fossem fumaças, mas que elas não faziam parte ali do modelo correto, né? Elas não se encaixavam naquele ideal de perfeição que eles acreditavam. Mas para os chineses não tinha essa limitação de pensamento, então eles deixaram, até hoje, tem muitos astrônomos que utilizam os relatos chineses antigos, né? Aqui tem uma figura, na figura 2, que mostra um texto aí antigo de astronomia chinesa, né? E aqui na figura 1, os 5 elementos. Os chineses também foram os primeiros a desenvolver os sistemas de coordenadas angulares, que até hoje a gente utiliza para posicionar
algum local no globo, certo? Que são os sistemas de latitude e longitude. Nesse slide agora aqui, eu vou mostrar, só citando mesmo, para não se estender, alguns outros desenvolvimentos científicos que foram deixados aí pelos chineses. Eles já conheciam o número π, com 7 algarismos significativos. Conheciam desde 1100 a.C. o triângulo de Pascal e o binômio de Newton, né? Sabiam da lei de proporcionalidades, que a gente conhece muito como regra de 3, né? Tão famosa regra de 3 que a gente aprende no ensino médio e assim vai. Introduziram o zero no seu sistema numérico muito antes dos ocidentais, né? A gente tem também o caso dos indianos, né, que desenvolveram aí o sistema numérico hindu e que depois foi herdado pelos árabes e chegou até nós no Ocidente, e a gente conhece como os algarismos indo-arábicos. Então, os indianos também, em algum momento, introduziram o número zero, né? A noção do que seria o zero. E a gente costuma não entender muito bem a importância disso nos dias atuais, mas para a história da matemática fez uma grande diferença. Eles já expressavam números grandes como potência de 10, né? Então, o sistema decimal também já estava presente aí. E isso foi o início da noção de logaritmo. Conheciam também os números irracionais. Na Grécia, esses números irracionais eles vão começar a aparecer ali, por exemplo, quando começarem a se estudar o teorema de Pitágoras e tentar calcular a diagonal de um quadrado, né? E a diagonal de um quadrado vai dar conhecimento aí sobre a raiz quadrada de 2, por exemplo. Então, os gregos vieram a conhecer os números irracionais um pouco depois dos chineses. Introduziram um conceito de ondas que se propagam no espaço. Usavam a teoria ondulatória para descrever os movimentos e a transformação da matéria. Então, olha só, a física ondulatória já estava presente aí entre os chineses também. E o primeiro modelo cosmológico, que foi mais ou menos ali do século I depois de Cristo, ele já apresenta uma noção de um espaço vazio e infinito com os corpos celestes flutuando sob a ação de ventos. Então, o modelo chinês ele era diferente do modelo ocidental. A gente vai falar na próxima aula sobre o modelo de Ptolomeu, que ficou muito famoso, né? Que foi um desenvolvimento na Grécia, onde os astros eles eram apresentados cada um orbitando ao longo de uma esfera, chamadas esferas celestes. E tinha uma esfera final, que era a esfera das estrelas fixas. Só que para os chineses não tinha essa esfera final, então o universo ele era vazio e infinito. E outra diferença também do modelo chinês para o modelo grego é que, segundo o modelo grego, cada um dos astros só podia orbitar segundo aquelas esferas pré-determinadas. E para os chineses, eles apresentavam um modelo muito mais fluido, muito mais livre, onde os corpos celestes eles estariam simplesmente flutuando e não presos a uma determinada trajetória ou uma determinada órbita. Ok, então esse vídeo ele serviu apenas como uma noção inicial para a gente começar a falar um pouco sobre a história da física. A nossa aula continua e no segundo vídeo a gente vai falar sobre a ciência e a filosofia grega. Você gostou dessa aula até agora? Se você gostou, dê um like no vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe com seus amigos também, vamos ajudar a difundir o conhecimento aí pela internet também, pelo YouTube, certo? Não esqueça de conferir a página dos canais parceiros, que é o canal do PET Física da Unifap e o canal da Física da Unifap. O link está aqui na descrição. E na descrição também eu coloquei o link para alguns materiais complementares, inclusive para você baixar esses slides aqui que eu apresentei. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.